Aqui tem é um painel profético da igreja. Eu não sei exatamente quantos anos eu vou fazer até não caber mais e vamos trocando, né? Mas é que 2 anos atrás nós fizemos nosso primeiro movimento de fazer o Réveillon aqui, a passagem de ano aqui enquanto igreja. E eu estava orando a Deus para compartilhar uma palavra perto da meia-noite, para que fosse uma palavra que fosse profética para nós. Não palavras proféticas, às vezes barateadas, como algumas se tornam, mas que fosse um princípio de palavra, e que enquanto palavra de Deus pudesse profeticamente falar o nosso coração, tanto quanto um norte profético para a igreja, independentemente de todas as pessoas crerem ou não, mas para que as pessoas que crescem e abraçassem e falassem, faz parte para mim, recebessem. Então, nesta passagem de 2017 para 2018, a palavra que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração, eu compartilhei com a igreja, é que nós precisávamos cada vez mais nos arrepender e crer no Evangelho. É claro que isso é uma palavra do próprio Jesus, quando ele começou a pregar, e a sua pregação era uma palavra de arrependimento e fé para a salvação. Mas ainda assim, toda a nossa vida cristã, ela é constantemente confrontada a que nós venhamos a nos arrepender daquilo que nós não criamos da palavra de Deus e passar a crer. Então precisamos nos arrepender porque muitas vezes rejeitávamos um ensino do Senhor, rejeitávamos um princípio do Senhor para a nossa vida, e aí nós então decidimos que nós vamos passar a crer, e nós vamos lançar a nossa vida ainda com mais ousadia e determinação e fé na palavra do Senhor. E na verdade, como a palavra de Deus é uma palavra eterna, ela não é uma palavra que perdeu o seu valor, prescreveu no dia 31 de dezembro de 2018 para 2019, não, essa é uma palavra que tem que acompanhar a nossa vida todos os dias, porque o tempo todo nós precisamos nos arrepender, precisamos deixar pecado, precisamos deixar incredulidade, precisamos deixar de não fazer o que devemos fazer, e passar a fazer o que devíamos fazer, porque o Senhor nos chama, e nós somos chamados a obedecer, amém? Nesse ano, o que Deus moveu no meu coração, eu já percebo mudanças acontecendo na vida de pessoas, ou pelo menos na minha vida já mudou muita coisa, é que o Senhor nos chama a orar em todo o tempo no Espírito. Nós temos que ter um ano como igreja, entenda que nós vamos orar como nós nunca oramos, amém? Então você pode concordar comigo e dizer, eu vou orar nesse ano, como eu nunca orei, em nome de Jesus, amém? Isso é um compromisso nosso. Nós estamos fazendo o quê? Simplesmente obedecendo o que Deus me disse, o que Deus nos disse, o que está escrito na sua palavra. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. Esta é uma palavra de Deus, é um princípio, há textos na Bíblia. E nesse ano, nas ministrações, eu quero trazer muito acerca de oração. Nós começamos na terça-feira, aliás, venha terça-feira. Porque às terças-feiras não somente nós vamos compartilhar alguns estudos de terça, mas nós vamos ter um tempo de oração de terças, e o que nós experimentamos na oração da terça-feira já foi muito diferente do que estava sendo até agora, porque não é só uma palavra de oração, mas nós estamos buscando uma unção de oração do Senhor sobre nossas vidas, amém? Para chegar nisso, eu vou começar com um texto que Deus colocou no meu coração, que aparentemente não tem nada a ver com oração, mas tem tudo a ver com o conceito de oração que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai marcar o de vocês. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e nós vamos ler de 17 a 22. É um texto muito conhecido, se você quiser acompanhar, está aqui na tela também. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Esse texto, esta experiência, esta circunstância da vida de Jesus, ela está registrada nos 3 evangelhos, está registrado em Mateus, em Marcos e em Lucas. E eu vou ler em Marcos, porque tem alguns ingredientes que eu considero importantes aqui, mas vale a pena você ler todos depois. Tudo que está nos evangelhos, que Deus fala 2 vezes ou 3 vezes, tem eventos que estão nos 4 evangelhos. Leve a sério, porque quando Deus mandou registrar várias vezes a mesma coisa, Ele está falando sério, Ele quer chamar a sua atenção. O que está repetido na Bíblia não é um erro do tradutor, não é um erro de quem escreveu, mas é o Senhor enfatizando algumas coisas com mais intensidade, porque Ele diz que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, estabelece-se uma verdade, por exemplo, de uma maneira mais intensa.
Toda a palavra de Deus é verdade, mas o que ele repete, ele quer que nós venhamos a prestar mais atenção. Amém? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, nós sabemos pelos outros evangelhos que na verdade era um homem jovem, ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem, ele estava querendo falar de salvação, ele estava entendendo que ele precisava resolver a sua questão de vida eterna, por tudo que ele tinha ouvido, com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, talvez ele tivesse ouvido alguns sermões de Jesus de longe, talvez ele tivesse ouvido o que Jesus falava acerca do reino, então ele correu até Jesus para perguntar: o que eu faço? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu fico imaginando essa experiência na vida de pessoas hoje, ao longo do dia. Imagina encontrar Jesus. E aí você fala: Jesus, eu quero ser salvo. Jesus, eu quero ter certeza da minha salvação, da minha vida eterna. O que eu faço? Aí Jesus fala: você sabe? Faça isso, faça aquilo outro. Aí o jovem, ou você, ou alguém fala para Jesus: que legal, puxa, tudo isso eu faço. Pô, é verdade, tudo isso eu já faço, Jesus, eu faço isso, tudo bem. Aí Jesus vira e fala: é verdade, só te falta uma coisa. Uau, você já imaginou que lindo? Sabe assim, aquela questão de vocês, nós já fomos todos mais jovens, alguns já são jovens. Sabe aquela questão das provas, e você precisa tirar uma determinada nota, e você sabe todas as respostas. Então uma prova que tenha 10 perguntas, você sabe 9, aquelas de múltipla escolha, vocês não fizeram isso, no tempo de vocês já mudou, no meu tempo era assim. Aí falta uma delas, e você fala: caramba, se eu acertar essa daqui eu tiro 10, eu preciso tirar 10, eu não tenho certeza qual é, eu vou chutar. Vocês nunca chutaram, né? Mas eu chutei algumas vezes em múltipla escolha, sai da prova, acertou, yes, errou, mas se você pudesse perguntar para alguém qual é a resposta e a pessoa falasse: é a letra B, o que você ia fazer? Cravar a letra B, resolvi, tirei 10. O jovem estava fazendo tudo certo. Jesus vira para ele e fala: só te falta uma coisa. Meu Deus, o que você não faria para cumprir o que Jesus está falando, que só falta uma coisa? Uau! É maravilhoso imaginar esse momento. E Jesus dá a ele a resposta. É a letra B. Era uma coisa que ele não dependia de ninguém. Era uma coisa que estava na mão dele fazer. Só dependia dele. E se ele fizesse, ele sairia dali tendo certeza que foi aprovado por Jesus. Ele teria certeza da vida eterna, certeza da salvação dada pela boca do próprio Jesus, Deus em carne, que andou na época que esse jovem viveu. Ele resolveria o problema dele. Mas ele ficou triste, porque ele achou caro demais o preço que ele tinha que pagar para ser salvo. Você consegue entender isso? A resposta estava na mão dele. Ele estava falando de vida eterna. Era quase como se Jesus tivesse inaugurado os ministérios que vendem tesouro no céu por uma oferta na terra. Que é claro que não existe. Porque a questão era que o coração do jovem não estava em Jesus. O coração do jovem não estava na palavra que Jesus estava trazendo para ele. O coração do jovem estava eventualmente em comprar mais alguma coisa que ele podia comprar com todo o dinheiro que ele tinha. Eu fico impressionado com essa declaração, com essa situação, e eu também fiquei impressionado olhando para mim mesmo, como eu interpretava mal o papel desse jovem.
Até na Bíblia, aparece muitas vezes naquelas anotações que são feitas por homens para separar parágrafos e textos. Então, é o bom jovem ou é o jovem de qualidade. Aparece assim em algumas Bíblias, né? O bom jovem. Não, ele não era bom jovem. Ele era péssimo. Porque, na verdade, ele não conseguiu nem mesmo se importar com os pobres que foram objeto do confronto que Jesus lhe ofereceu. Jesus não falou, vende tudo o que você tem, coloca aqui nos meus pés, para o meu ministério, eu vou usar para pregar o evangelho. Traz para mim esse dinheiro e você vai ser salvo. Não foi isso que Jesus falou. Vende o que você tem e dá aos pobres e você resolveu o seu problema. Então olha que coisa, Jesus o amou. Meu Deus, eu fico imaginando os olhos de amor de Jesus. Quando a gente era garotinho lá em Barbacena, que tinha aqueles cânticos mais antigos assim, tinha um que era Seu Maravilhoso Olhar. Eu era garoto, mas às vezes eu cantava aquele cântico, eu não entendia todas as coisas, mas alguma coisa marcava o coração, às vezes eu até chorava, eu não entendia, que era Seu Maravilhoso Olhar. Transformou o meu ser, todo o meu viver. Seu maravilhoso olhar. Você imagina Jesus olhando fixamente para você nos seus olhos. Imagina Jesus cheio de amor, olhando por você, e aquele confronto do amor de Cristo que nos constrange, manifesto no olhar de Jesus. Eu imagino como as pessoas iam ficar confrontadas quando Jesus olhava. E Jesus olhou para esse jovem, e Jesus o amou. Vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres e volta aqui. E Jesus nunca pregou o evangelho de pobreza. A questão era outra. Se você virar um pouquinho a sua Bíblia, acompanhar aqui comigo Mateus 6, 24. Jesus, num dos seus sermões, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, na verdade, não é que ele acertou 9 questões, ele errou uma, ele tirou 9, e Jesus deveria permitir que ele fosse salvo, porque afinal de contas, as outras 9 ele acertou, as outras todas ele fazia, só faltou uma. Não é que só faltou uma, faltou tudo. Porque aquele jovem, ele tinha um outro Senhor que não era Senhor. Tudo que ele fazia de uma maneira religiosa, de uma maneira exterior, de uma maneira artificial, mas o coração dele estava preso em um outro Senhor. É o único outro Senhor que a Bíblia coloca diante dele. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Não que seja um Senhor compatível diante de Deus, equivalente a Deus, e que haja um confronto entre um e outro na dimensão espiritual. Não há, ninguém é comparável ao Senhor. Não existe uma luta do bem contra o mal. Satanás não tem cacife para ser equivalente a Deus. Satanás, a luta dele é contra as nossas almas. Ele não tem autoridade, nem estrutura e nem tamanho para ser um antagonista de Deus, mas ele pode sim ocupar um lugar de Senhor na vida das pessoas. Então ele se torna um Senhor na vida das pessoas, na perspectiva de baixo para cima e não de cima para baixo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então não é que faltava uma resposta, ele acertou 9, errou uma, e Deus foi um professor rigoroso que podia arredondar a nota para 10 e deixar o jovem ser salvo. A questão é que aquele jovem, ele tinha um outro Senhor, e tendo outro Senhor não há como ser salvo. Não há ninguém que possa dar salvação, a não ser Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E eu poderia falar vários textos que deixam claro o seguinte: é só Jesus. Não é a igreja, não são os evangélicos, não é boas obras, não é nada disso, é só Jesus. Mas no coração daquele jovem, tinha um outro Senhor. E aquele jovem não queria destronar aquele Senhor do seu coração. Ele queria continuar a sua vida com aquele Senhor e sendo salvo por Jesus. Isso é impossível. É incompatível. Mas então, essa anotação de rodapé nos dá a entender que esse jovem era bom. Ele não quis vender tudo o que ele tinha para dar aos pobres. Tem um outro personagem bíblico que fez algo igual, e ele é apresentado de uma maneira um pouco diferente. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 21, eu sei que a maioria de vocês conhece a história. Não é uma parábola, é um fato,
É uma história que aconteceu, provavelmente pessoas conhecidas dali, daquele lugar onde Jesus vivia, porque Jesus deu o nome do pobre homem que morreu. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Se você continuar a ler esse texto, você vai ver que o rico morreu, e que o Lázaro morreu, e o rico foi para o inferno, e o Lázaro foi salvo, e o Lázaro foi levado ao seio de Abraão, uma figura de estar com o Senhor. Foi o momento antes de Jesus morrer, ressuscitar, levar cativo o cativeiro, e o céu, o paraíso mudou de lugar. Mas veja, 2 ricos que não cuidaram dos pobres, porque estavam presos na sua riqueza, servindo a Mamon. E nós achamos esse rico um cara abominável, porque ele não cuidou do Lázaro. E achamos muitas vezes o jovem rico alguém muito bonzinho, e quase que Jesus foi muito rigoroso, porque ele não vendeu o que ele tinha e não deu aos pobres. Ele nem negociou com Jesus. Jesus, eu posso vender metade e ficar com metade? Talvez fosse um começo de um processo de conversão. Ele simplesmente foi embora triste. E o que me confronta é que quando o jovem rico foi embora triste, sabe o que Jesus falou para ele? Nada. Porque Jesus conhecia o coração dele. Porque aquele jovem tomou uma decisão naquele momento: vou ficar com as minhas riquezas. E com certeza, ou provavelmente, eu não tenho base bíblica para isso, mas por inferência, os 2 ricos estão juntos agora. Então ele não era quase bom e o outro era ruim. Os 2 são abomináveis porque rejeitaram Jesus como Senhor e aceitaram o senhorio de Mamon nas suas vidas, rejeitando o Evangelho de Jesus, rejeitando a obra de salvação, rejeitando a obra da graça de Jesus a seu favor. Você está entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes nós nos levamos a palavra, a seriedade que a palavra precisa ter. E muitas vezes nós aliviamos, porque o Evangelho da Graça é uma bênção para a salvação, mas o Evangelho da Graça não é um convite para que nós venhamos a viver da maneira que nós queremos, porque o Senhor, na sua graça, vai nos aceitar. Na sua graça, Ele nos recebe como filhos, mas agora nós temos que ser transformados pela sua palavra, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, e não adianta a gente se arrepender de 9 pecados e guardar um pecado de estimação, porque o princípio é o mesmo. Nós temos que tirar nota 10, porque agora nós temos o Espírito Santo conosco, nós temos a palavra de Deus conosco, há uma nova identidade que vive dentro de nós, nós temos o poder para matar a carne, somos chamados a ser santos porque Ele é santo, somos chamados a vencer o pecado, a vencer a carne, e nós podemos ter certeza que quando decidimos fazer isso, o Senhor vai conosco. E nós não podemos flexibilizar isso, porque isso é ruim para nós. Não é que a gente perde alguma coisa do mundo, a gente perde muito de Deus. E eu fico assim, tocado, porque eu achei uma maneira legal de falar, que daqui a pouco, né, vocês viram no boletim, eu faço aniversário esse mês. E esse mês vai fazer 40 anos que eu tenho 18. Eu gostei dessa forma de falar. Eu acho muito legal, porque a gente se sente um pouco mais jovem, né? E a minha mulher também vai fazer isso 5 dias depois, vocês não sabiam disso, ela não fala nunca do aniversário dela, glória a Deus. Mas veja, isso é uma bênção, mas muitas vezes é um peso para mim enquanto pessoa e para mim enquanto pastor. Porque, vocês já sabem, eu sou bisneto de pastor. A minha família, a minha casa, desde que eu nasci, sempre tinha gente falando da Bíblia, falando de Deus, falando de igreja, falando de ministério, falando de um monte de coisa. Eu me converti a Jesus com 10 anos. Eu vi um monte de gente que passou na minha vida ao longo de todos esses anos, pessoas que não se converteram, pessoas que se converteram e não levaram o Evangelho a sério, pessoas que se converteram e levaram o Evangelho a sério. E eu olhando para trás, eu falo, meu Deus, algumas coisas eu não precisava ter perdido tempo. Algumas coisas eu não precisava ter errado.
Algumas coisas eu não precisava deixar de ter feito, porque se eu tivesse feito, ou se eu não tivesse feito, eu teria ido mais longe, eu teria tido uma experiência diferente, eu poderia ter ido mais profundo, eu poderia ter uma estatura espiritual diferente, eu poderia fazer coisas melhores para Deus e maiores para Deus, na minha perspectiva, mas Deus sempre soube o que eu faria, eu não peguei a Deus de surpresa. O dia que eu errei, que eu enfiei o pé na jaca, Deus não chegou no céu, olha só o que Haroldo fez, eu não sabia que ele ia fazer isso. Não, Ele sempre soube. A Bíblia fala que Deus ele nos apresenta o fim desde o princípio, nos revela o fim desde o princípio. Ele já sabia a minha vida, quando Ele me chamou para ser pastor, e pastor nesse ministério, então, glória a Deus por isso. Ele já sabia como seria a minha trajetória, e apesar da minha trajetória, eu ia estar aqui hoje, porque Ele já sabia. Mas eu sei que eu poderia estar mais longe, Ele teria me chamado mais longe, eu estaria mais longe, olhando para trás da mesma maneira. Você está entendendo isso? Isso é um pouco complexo, a questão do tempo e espaço diante da realidade de Deus, mas é uma verdade. Agora, uma coisa é como eu me sinto em relação a mim, mas outro aspecto é como eu me sinto em relação a vocês. É como eu me sinto, às vezes, com tanto amor. Eu olho para uns queridos aqui e me dá uma vontade de apertar o pescocinho. Eu falo, não faça isso em nome de Jesus. Não perde tempo na sua vida em nome de Jesus. Eu sou quase tão jovem aqui que nem o pastor Paulo. Aqui a gente sabe como é que é isso, né, pastor? A gente que vê pessoas ao longo de 10, 20, 30, 40, 50 anos, a gente percebe como algumas bobeiras ao longo da vida têm impacto. Mas é uma bênção quando o impacto acontece com pessoas que estão servindo ao Senhor. O problema é quando o impacto leva pessoas para longe do Pai. E às vezes a conta para pagar para voltar, ela é grande. Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. Deus dá novas oportunidades, sempre o Evangelho ele é uma palavra de novas oportunidades, o Evangelho é uma palavra de novos começos, mas o Senhor permite que nós venhamos a cumprir a palavra dEle, quando a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem pessoas que vão e voltam, e no céu o pecado é zerado, Deus esquece, não tem pecado no céu, mas na terra tem consequências às vezes para lidar, tem contas para pagar. O Senhor perdoa, claro que sim, mas Ele não pode voltar no tempo para corrigir uma coisa que foi feita, para restaurar no lugar que estava antes. Quando a Bíblia fala que Esaú chorou, porque ele não achou lugar de arrependimento, não é que não tinha lugar para ele se arrepender de ter vendido o prato de primogenitura, ele foi perdoado disso. Não tinha lugar de arrependimento para voltar atrás e pegar a herança, a primogenitura de volta. Ele perdeu. Deus não podia fazer nada para trazer a primogenitura de volta, ele perdeu a primogenitura. Você está entendendo? Decisões que nós tomamos têm consequências. Deus, na sua graça, Ele muitas vezes atenua o tamanho da consequência que nós teríamos que lidar do que fizemos. Ele, na sua misericórdia e bondade, Ele nos oferece um novo começo. Mas tem algumas coisas que nós precisamos lidar. E o que acontece é que muitas vezes o Evangelho é pregado de uma maneira em que, tá bom, a gente entende que não é tão fácil, não é tão simples, não precisa exagerar, não seja tão radical, não seja tão complicado, não precisa ser tão assim, a graça, e esse Evangelho é falso. Porque se esse Evangelho fosse verdadeiro, nós, se somos supostamente 70, 80 milhões, sei lá quantos milhões de evangélicos no Brasil, nós teríamos pregado o Evangelho para o mundo inteiro, a partir do Brasil, com esse número de gente, se fosse o Evangelho verdadeiro sendo pregado. Mas louvado seja o Senhor, porque tem muita gente séria pregando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, e vai passar os céus e a terra, mas a palavra dEle não vai passar. E por que eu estou falando isso? Porque não dá para você achar que oração é uma das muitas coisas que você faz na sua vida espiritual, se você tiver tempo. É uma das coisas que você pode fazer da maneira que for, que está tudo bem, você pode priorizar toda a sua vida, e o que sobrar, se sobrar 10 minutos, ora 10 minutos, que para Deus está tudo bem, Ele entende, Ele sabe como você está vivendo, Ele entende como é difícil viver no século 21, é tão complexo, que então Ele não faz tanta questão assim que a gente ore. É mentira. Sabe quem quer que você pare de orar? O diabo. Porque se você não orar, ele consegue fazer uma confusão tão grande na sua vida, que você não vai saber mais se é Deus falando ou se é você falando. A palavra de Deus não vai ser tão revelada com tanto poder na tua vida, você vai perder poder para viver, você vai ficar confundido quanto ao pecado, e se a vida tem confusões, se a vida tem opressões e lutas, você vai estar muito mais vulnerável e fragilizado contra elas. Elas vão transformar a sua vida num inferno tão grande, que você vai ficar cada vez mais angustiado, porque a falta de oração permite que tudo saia do lugar,
orar. E o Senhor então Ele nos diz, orai sem cessar, é uma das realidades, orando em todo o tempo no Espírito, como eu estou propondo, é verdade, mas Jesus, Ele acordava mais cedo, e Ele ia orar sozinho, no secreto, e ali é que tudo acontecia. É muito legal, tem gente que fala, pô, eu oro no carro. Eu acho lindo, maravilhoso, bênção. Se isso for uma parte das suas orações diárias, glória a Deus. Se isso é a sua realidade de oração, não vale nada. Eu oro no banho. Até a Sabesp aumentou minha conta d'água, que eu estou orando tanto, pastor, você não faz ideia. Eu fico 1 hora no banho orando. Legal, ore no banho também, é bênção. Ora no trânsito, ora no transporte, ora no trabalho, ora. Mas separa um tempo para orar com o Senhor. Um casal que converse somente quando estão no carro, dirigindo no trânsito. Eu te amo, querido, eu também. Poxa, querido, você é tudo para mim. Fechou o farol. Meu bem, desculpa, um casamento assim não sobrevive. Uma relação superficial não produz profundidade. Oração não é um dos ingredientes de tudo que nós somos chamados a viver na vida cristã, e nós podemos então optar, porque afinal de contas Jesus vai falar, puxa, você está fazendo os 9, parabéns, não se aplica aqui. A armadura de Deus, ela é um recurso espiritual, nós já temos falado sobre isso em Efésios 6, eu não vou voltar a isso agora, mas tudo aquilo é ingrediente. Mas uma das coisas que nós fazemos é, tendo todas as peças da armadura, nós temos que andar orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo é uma continuidade, mas tempo de oração é algo que começa no particular. Quando a gente vê o sermão do monte, Jesus fala, vai no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Interessante, mas Paulo fala que o Senhor quer que os homens em todo o tempo levantem mãos santas orando na igreja. Então, peraí, isso aqui está errado, porque Jesus falou que é para orar no secreto no quarto. Aí Paulo fala que é para orar na igreja. Então eu tenho que escolher qual oração? Não, então você vê que tem mais alguns lugares de oração, tem mais algumas práticas de oração, tem mais alguns momentos de oração. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo os alimentos e santificando os alimentos. Os pais vão orar e abençoar os seus filhos. Nós vamos orar pelos governantes, não importa o seu partido, não importa a sua ideologia, o nosso presidente, o governador, o prefeito, todos eles, nós temos que orar por eles e abençoá-los. Então veja que existem várias situações e vários momentos de oração que o cristão tem que fazer para obedecer à Bíblia. Olha, Deus, eu oro por todo mundo, mas pelo presidente eu não vou orar. 9. Ou talvez menos. Olha, eu oro por todo mundo, mas pela minha sogra, Jesus da glória. Há uma bênção nos pais. Há uma bênção na oração dos pais pelos filhos. Há uma bênção na oração do secreto. Uma coisa que nós começamos a falar, nós vamos falar mais. Jesus, ele orava de manhã, e os discípulos viam Jesus sair, e Jesus ressuscitou morto, Jesus expulsou demônio, Jesus multiplicou os pães, Jesus curou os enfermos, Jesus teve poder e ousadia para confrontar os religiosos, Jesus pregava e multidões ouviam ele pregar e recebiam a palavra dele, e eles não perguntaram para Jesus como pregar, como multiplicar os pães, como expulsar demônio, não perguntou como curar, perguntaram para Jesus, como é que o Senhor ora? Ensina a gente a orar, porque ensinar a orar, a oração que o Senhor faz é o que provavelmente faz toda a diferença naquilo que o Senhor faz. Para eu ser transformado na minha própria vida, eu preciso orar a Deus e me arrepender dos meus pecados. Como é que eu vou saber quais são os meus pecados? Conhecendo a palavra. Quem vai me revelar a palavra? O Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus se move? Na oração. Ele intercede pelas minhas orações diante de Deus, porque eu não sei orar como convém, a Bíblia diz. Eu preciso que o Espírito Santo interceda por mim com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece a mente do Pai, e Ele vai então me ajudar na minha oração, porque eu não sei orar como convém. Deus sabe que você não sabe orar. Então o que Ele fala? Não precisa. Não, Ele fala, ora. E peça para o Espírito Santo de Deus te ajudar na sua oração, para que a sua oração chegue a Deus e atenda o desejo de Deus para a sua vida. Nós vamos falar muito sobre oração esse ano. Mas tem um aspecto que eu quero colocar para fechar a palavra dessa manhã, e na verdade é aqui que eu quero chegar para hoje. Isso aqui foi só
o preâmbulo para colocar você nesta mesma página, que é onde eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Então veja, a maioria de vocês conhece a vida de Jó. Se não conhece, eu vou falar rapidinho. Jó, 7 filhos de Jó morreram todos num acidente, a casa caiu. Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó ficou doente da ponta do pé até o topo da cabeça. E ainda, além de tudo, a mulher dele continuou viva. A mulher dele foi um problema na vida dele. Ela não foi uma mulher sábia. Então ele perdeu tudo. Talvez ele trocasse tudo. Leva minha mulher e deixa os filhos. E nessa situação que ele estava vivendo, vieram 3 amigos crentes falar com ele. E os 3 amigos crentes começaram a dar uns conselhos muito desagradáveis, muito desajeitados. Até que falaram umas coisas que pareciam boas, mas eles erraram na maioria. Acertaram e erraram, acertaram e erraram. E o Jó, então, naquele momento que ele viveu de perda, de dor, de luto, de dificuldade, ele ainda convivendo com aqueles irmãos que ele estava convivendo, ele experimenta a revelação de Deus na vida dele. Jó, na verdade, ele era tão religioso que ele precisou passar por aquela situação desagradável, que nós não conseguimos imaginar o que foi aquilo, para que naquele lugar ele pudesse se converter a Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus se revelou para ele, não se revelou naquele momento para os amigos dele, mas depois o Senhor falou com os amigos dele. E foi muito legal o que Jesus falou, que Deus falou para eles. Olha, é o seguinte, vocês envergonharam o meu nome. Vocês não falaram para Jó da minha parte. O que vocês falaram foi errado. Então faça o seguinte, façam sacrifícios aqui diante de Jó, para que eu ouça o que vocês estão apresentando, para eu perdoar vocês. Olha que palavra dura que Deus trouxe para eles. Aí, abra comigo em Jó 42, 10. Porque dele falou, o meu servo Jó vai orar por vocês. E Deus não falou o que ele ia fazer. Ele só falou que Deus ia mudar a situação dos caras que tinham errado, e eles erraram a ponto de ser considerado um pecado diante de Deus. E falaram, façam sacrifícios diante de Jó, e Jó vai orar por vocês. E eu vou ouvir a oração do Jó e vou perdoar vocês. Agora olha que coisa tremenda. Antes a gente ler. Você já obedeceu a ordem de orar? Eu fui muito confrontado com isso esses dias. Porque a oração é o seguinte, se a gente vai, reunião de oração aqui da igreja, aí todo mundo orando, aí você as pessoas orando falam, olha que bênção, como ora. Olha, esse ora bonito. Ou esse usa palavras difíceis. Olha que simplicidade, que graça, que pureza essa oração. A gente olha assim, a gente faz fotografias de todas as orações, não é isso? Só tem um pequeno detalhe. O que será que Deus pensa dessas orações? Porque oração é uma coisa que a gente faz para Deus. Não adianta a oração ser bonitinha para nós aqui, não adianta a oração ser agradável para a gente aqui. A questão é Deus está ouvindo a minha oração, porque o meu coração está inclinado para Ele, porque realmente eu estou falando com Ele, não com quem está do lado. Eu estou falando com Ele, não estou cumprindo um ritual de oração. Eu estou falando com Ele, não estou tentando orar, porque afinal de contas eu tenho que orar. Porque essa oração Deus não ouve. Como é que eu posso falar isso? Porque Jesus falou, o fariseu e o publicano entraram na igreja lá, lembra disso? E o publicano, que era o mais desprezado lá, um cara horroroso que as pessoas não suportavam, talvez falem, o que esse cara está fazendo de vir orar aqui na nossa sinagoga tão santa? Vai orar na casa dele. Mas ele entrou lá e falou o quê? Tem misericórdia de mim, Senhor. E Deus ouviu a oração dele. O outro religiosão, bacanão, o cara devia ser o cara. Ó Deus, aleluia, glória a Deus, porque eu faço, porque eu sou. E a Bíblia fala que ele orava de si para si mesmo. Deus não ouviu a oração daquele cara. Religioso, no dia de oração, na hora da oração, no lugar da oração, com gente da oração, Deus não estava nem aí para a oração dele. E o intruso naquele lugar, Deus ouviu a oração. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ou enquanto este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou-lhe ou deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Deus mandou Jó orar. Você acha que Jó orou mesmo ou não? Como é que a gente sabe que Jó orou mesmo?
Porque Deus o ouviu. Aliás, não somente Deus o ouviu, mas Deus fez mais do que o Jó pensou que Deus ia fazer quando ele foi orar pelos seus amigos. O que Deus chamou Jó para fazer na oração? Ora pelos seus amigos, para que eu perdoe o que eles fizeram, tá certo? Não era essa a ideia? E o Jó foi orar pelos amigos. Ele falou: "Ó Deus, olha aqui, olha a minha situação. Eu não tenho filho, eu estou duro, estou falido, eu estou doente, eu estou aqui, todo ainda mal dessa situação. Não quer que eu ore por esses caras? Olha o que os caras falaram para mim. Já estava difícil a minha vida, eles pioraram a minha vida. Ah, Deus, pelo amor de Deus, faça-me um favor. Ó, faz o Senhor aí. Quando ficar tudo bem, eu volto." Eu sei que nenhum de nós nunca pensou assim quando Deus nos pede por orar por algumas pessoas. Isso não faz parte da nossa realidade. Mas você está entendendo? Então Deus falou: "Ora que eu vou atender." O que Ele falou? "Ora que eu vou perdoar os seus amigos." Não era nada para o Jó. Deus não falou: "Ora que eu vou mudar a tua sorte. Ora que eu vou devolver tudo que você perdeu. Ora que você vai ver a glória do Senhor sobre a sua... Oh, aleluia, eu vou orar." Ora por eles. E quando o Jó estava orando, Deus fez muito mais do que o Jó pediu na sua oração. Porque o Jó orou a Deus. Jó atendeu o que o Senhor falou para ele fazer. Você está entendendo isso? Nós precisamos viver como igreja um novo tempo de oração. Nós vemos um tempo em que as coisas não só estão difíceis, como ficarão mais difíceis para quem não ora, para quem não conhece a palavra, para quem não confia em Deus, para quem não crê na palavra de Deus, para quem não está afim de jogar fora qualquer outra coisa que seja, e principalmente as coisas de mamon que nos prendem ainda depois de convertidos. Não vai dar. Nós precisamos romper com tudo que nos prende. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso tudo. E quando Ele é o nosso tudo, as coisas que nós precisamos, Ele faz. E como temos, por exemplo, a vida de Jó, comprovando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós, se cumpriu na vida de Jó antes de ser escrito. Você está entendendo? Esse texto foi escrito depois da vida de Jó. Então, nesse ano, se eu falar: "Vamos orar, porque Deus vai nos enriquecer, e vai nos prosperar, e nós vamos ter saúde", amém, glória a Deus. Eu creio que todas essas bênçãos fazem parte da oração, mas se a nossa expectativa de oração for essa, nós estamos começando errado e longe do que Deus espera que nós venhamos a fazer e ser. Eu entendo que nós precisamos começar a orar pelos nossos amigos, orar pelas pessoas que estão ao nosso redor que não conhecem a Cristo, orar pelas pessoas da igreja que chutaram a sua canela, orar pelas pessoas que não são seus amigos favoritos, orar pelas pessoas que não são seus irmãos favoritos, orar pelas pessoas ao redor que você talvez não tem tanta alegria nelas, para que você tenha alegria nelas e para que elas venham a te ouvir falar de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que orar em todas as formas de oração, todas as esferas de oração. E eu oro para que nós possamos orar não como uma obrigação de orar, porque senão o Senhor não vai ouvir as nossas orações. Mas se nós orarmos sinceramente diante do Senhor, a oração mais simples que você tiver para fazer, não é oração rebuscada, mas é oração sincera. Se você mergulhar na oração sincera, você não tem ideia do que Deus pode fazer através da sua vida nesse ano. Você não tem ideia da bênção que o Senhor quer que você seja nesse ano para a glória dEle. Você não imagina o que Deus pode fazer através de todos nós neste ano como igreja, se nós entendermos uma dimensão de oração que nós não vivemos ainda, como nós nunca entramos ainda, como nós nunca experimentamos ainda. Você vai falar: "Ô Haroldo, você não sabe quanto eu já orei na vida." Você também não sabe quanto eu já orei na vida, mas eu quero dizer o seguinte: tem mais. Tem mais. Deus, Ele é eterno no sentido de que não tem fim, não tem limite o que a gente pode experimentar nele. E é esse o convite que eu entendo que Deus está fazendo para nós como igreja. Orar em todo o tempo no Espírito. Orar assim no trânsito, orar assim no banho, orar assim agradecendo a comida. Mas ter um tempo de oração separado para orar. Não me diga que você não tem tempo. Jesus estava muito mais atarefado que você e eu juntos. E Ele tinha tempo. Acorda mais cedo. Muda uma rotina, abre mão de alguma coisa que é Senhor na tua vida tão intenso que você não pode largar, porque você não tem tempo para orar. Nada pode te impedir de orar,
Nada pode te impedir de orar. Você está entendendo isso? Então, o meu convite hoje é o seguinte: nós vamos orar. A ministração que eu quero trazer hoje, nesta manhã, é que quem sentir realmente encorajado, nós vamos baixar a cabeça, vamos fechar os olhos, mas eu vou te convidar para levantar depois e orar.